Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E o programa de hoje é especial, afinal, chegamos a 300 edições. Pois é, não é pouca coisa. De uma ideia que começou lá em 2008, agora já tem muita história para contar, e você confere um pouco dela aqui. Mas além disso, você vai ver também. Lançamentos de projetos na área de aprendizagem marcam o evento do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Uma das grandes estratégias que a gente tem para combater o trabalho infantil é justamente a aprendizagem, que permite ao adolescente, a partir dos 14 anos, quebrar o ciclo da pobreza. Você sabe os direitos do trabalhador comissionado? No quadro É Direito, o juiz William Ribeiro destaca alguns. Na entrevista da semana, recebemos o advogado e professor de Direito da USP, Estevão Malê. Ele fala sobre execução, etapa na qual se busca que o devedor pague o que já foi decidido na Justiça. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que foi agora no dia 12, foram lançados projetos Primeiro Passo e Resgatando o Futuro. As ações são na área de estímulo à aprendizagem. Veja mais detalhes na matéria. Uma parceria ampla com objetivo bem definido: combater a exploração do trabalho infantil e garantir os direitos das crianças e adolescentes, principalmente os mais carentes. Essa é a proposta dos projetos Primeiro Passo e Resgatando o Futuro. Além do TRT de Mato Grosso, também participam dos projetos o Tribunal de Justiça, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e o SENAC. E este ano, notadamente, a principal relevância dessa parceria é o fato de que a gente está fomentando a aprendizagem, para que a gente possa capacitar esses jovens em situação de vulnerabilidade e para que eles possam ter mais oportunidade de conseguir novos empregos. Embora culturalmente se admitia, tinha esse comportamento nas famílias, não é o que se tem como legal, não faz parte de toda a legislação que nós temos internacional de direito das crianças e dos adolescentes e nem brasileira. Então a gente vem fazer esse alerta, mudar o comportamento, e a gente só consegue mudar assim, fazendo encontros como este e campanha. Nos últimos dados do IBGE de 2015, quase 3 milhões de crianças e jovens entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Mato Grosso ocupa o 6º lugar no ranking. Não adianta simplesmente você reprimir esse trabalho e não criar alternativas para que ele não retorne àquela condição de trabalho ilegal. Então, a aprendizagem é uma das principais portas para essa questão. Então, quando você encontra um adolescente de forma ilegal trabalhando e dá uma alternativa como aprendizagem para ele, a chance dele retornar para a ilegalidade é muito pequena. Uma das grandes estratégias que a gente tem para combater o trabalho infantil é justamente a aprendizagem, que permite ao adolescente, a partir dos 14 anos, quebrar o ciclo da pobreza, sair daquela situação de trabalho infantil precário e informal e passar para um processo de qualificação. O que se fala é que a criança tem direito ao não trabalho e o adolescente ele tem direito ao trabalho protegido. Então, a partir dos 14 anos, ele pode desenvolver uma atividade dentro do programa de aprendizagem, mas é um trabalho protegido, é um trabalho de qualificação, que tem um acompanhamento da parte prática dentro da empresa. O programa de aprendizagem será desenvolvido pelo SENAC e vai profissionalizar adolescentes de 14 a 17 anos de idade e que já sofreram com a exploração do trabalho infantil ou correm algum risco em relação à exploração. As aulas serão de 1.140 horas, divididas entre teórica e prática. Os alunos podem optar por uma das 3 áreas: administrativa, supermercado ou vendas. Após a qualificação, eles estarão aptos para o mercado de trabalho monitorado. Gabriel participou de um curso para menor aprendiz quando ainda tinha 14 anos. E, segundo ele, o incentivo foi fundamental para sua formação. Foi uma experiência bacana, na verdade eu fui incentivado desde pequeno pelos meus pais, a estar buscando sempre, desde novinho,
a independência, seja ela financeira, intelectual, essas coisas, e acredito que o Senac ele me proporcionou muito isso. Desde quando eu entrei, quando saí, fez uma grande diferença na minha vida hoje. No quadro É Direito, você pode saber um pouco sobre algumas diferenças que o trabalhador comissionado tem. Quem vai comentar para a gente é o juiz William Ribeiro. Meu nome é Pedro, eu sou trabalhador comissionado. Eu quero saber se eu tenho os mesmos direitos de uma pessoa que tem um salário apenas fixo. Pedro, a sua pergunta de fato é muito importante e revela uma dúvida de muitas pessoas. Se a forma como eu recebo meu salário vai influenciar ou não na existência de um vínculo de emprego ou na necessidade ou não de anotação de carteira. Bem, o modo de pactuação do salário ele pode variar. Ele pode ser estabelecido de forma fixa, por hora, por dia, por mês, ou de forma variável, calculado sobre a produtividade, as tarefas executadas, ou mesmo por comissão. Então, nesse caso específico seu, o fato de você receber por comissões não vai esclarecer de maneira plena se você tem o direito ou não à anotação em carteira. Para isso, para que se defina se a sua carteira deve ser anotada ou não, nós deveremos analisar se você preenche os requisitos para a configuração do vínculo de emprego. E dentre esses requisitos, o mais importante é a subordinação. Então, se uma pessoa presta serviço para outra, para uma empresa, de forma subordinada, ou seja, coloca a sua mão de obra à disposição dessa empresa, há sim o preenchimento de requisitos para que se reconheça um vínculo de emprego e a carteira de trabalho deve ser anotada. Você pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E vamos agora para o Giro da Semana com os destaques aqui da Justiça do Trabalho. O Fórum Trabalhista de Várzea Grande já conta com uma unidade de central de mandados. As notificações e penhoras determinados pelos magistrados que atuam em uma das 3 varas do município serão cumpridos diretamente por oficiais de justiça lotados na unidade e não mais via Central de Cuiabá, que funciona no prédio do TRT. A implantação da central deve agilizar e melhorar a dinâmica dos trabalhos, uma vez que os servidores passam a atuar mais próximos aos juízes e mesmo à direção das varas do trabalho que emitem as notificações e penhoras. Foi suspenso o prazo para que a JBS pague a multa de mais de R$2 milhões por descumprimento de um termo de ajuste de conduta, firmado com o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso em janeiro de 2013. No acordo, a empresa se comprometeu a deixar de prorrogar a jornada normal de trabalho por mais de 2 horas diárias, sob pena de multa. O prazo terminaria na última sexta-feira, dia 9 de junho. No entanto, a empresa solicitou ao juiz da 2ª Vara Trabalhista de Rondonópolis, Paulo Barrionuevo, que o caso seja discutido antes do pagamento da multa. O magistrado abriu vista de 10 dias para a manifestação do MPT e, após isso, decidirá se atenderá ou não o pedido. Uma trabalhadora rural do município de Alto Araguaia vai receber indenização por danos morais de uma empresa de energia em que trabalhava. Ela era chamada de enxada cega e ouvia humilhações e xingamentos constantemente por um alto-falante da empresa. As testemunhas que viam a trabalhadora chorando pelos cantos por causa das humilhações foram essenciais na decisão do juiz da Vara do Trabalho de Alto Araguaia, Juarez Portela. A indenização pelo assédio moral foi fixada em R$10 mil. E o nosso assunto agora é Facebook. Sempre com uma linguagem leve, os principais assuntos do direito do trabalho são tratados na nossa página na rede social. E você fica sabendo agora com a Julie o que teve de melhor nessa semana. Olá, Zequias! Vamos falar sobre o Facebook do TRT de Mato Grosso, a página que caiu no gosto dos internautas de vários cantos do país. Mais de 40 mil pessoas seguem a página que explica tudo sobre direitos e deveres trabalhistas, só que de um jeito bem humorado. E olha só, toda polêmica que acontece, a nossa equipe está de olho e acaba vindo parar aqui na nossa página. E esse assunto deu o que falar em todo o país. Tanto que a gente nem precisa comentar aqui. A imagem diz tudo.
Olha que é uma simples reflexão que faz a gente pensar. Desmerecer um profissional é sinal de que já não está dando certo. E o Facebook vai mais além. Desprestigiar uma profissão é não compreender a importância de tal atividade para a vida em sociedade e para a própria dignidade da pessoa, que por meio do trabalho provê sua subsistência. Se esse post fosse um filme, com certeza seria sucesso de bilheteria. Mais de 2.000 pessoas compartilharam o post. É muito sucesso, hein, gente? A Isabel parabenizou pelo posicionamento diante de um fato lamentável. Lamentável mesmo, Isabel. Agora, mudando completamente de assunto, mas ainda falando sobre o direito trabalhista, vamos mostrar este post, que foi feito especialmente para os estagiários. É isso mesmo, e quem traz o recado é o personagem He-Man, que diz: pedir para o estagiário só servir o café apenas faz sentido se ele estiver estudando para ser copeiro. Olha, ele deu o recado e se mandou, e ele tem toda a razão. Estágio é um momento em que o estudante pode aliar a teoria aprendida na faculdade com a prática do mercado de trabalho. Pedir para ele apenas servir o café ou tirar fotocópias só faz algum sentido se ele estudar para ser copeiro ou estiver fazendo um curso de office boy. Todo profissional merece ser valorizado e o estagiário é um deles. Com mais de 700 curtidas e vários comentários, o Wagner não perdeu tempo e já se ofereceu para ser estagiário aqui no tribunal. É isso aí, Wagner, quem sabe, né? Então é isso, gente. Você também pode ficar bem informado sobre a Justiça Trabalhista. É só se conectar com a gente através do Facebook e do Instagram. É com você, Ezequias. Obrigado, Julie. E este programa é especial. São 300 edições produzidas do Trabalho em Revista. Não poderíamos deixar de lembrar como foi a trajetória até aqui. E por isso, fizemos uma matéria especial que você confere agora. Já são quase 10 anos no ar. O primeiro programa de TV do TRT de Mato Grosso foi ao ar em 2008, apresentado pelo jornalista Ademar Adams. O entrevistado foi o desembargador Osmair Couto. O assunto, o direito de greve, tema que ainda gera muito debate. Antes, o programa tinha um outro nome. Olá, estamos começando mais um Justiça do Trabalho em Foco. O destaque do programa sempre foram as entrevistas. Personalidades e especialistas de diversas áreas puderam discutir temas com profundidade e mostrando inclusive assuntos desconhecidos pela população, por meio de uma linguagem mais fácil e direta. Houve uma evolução legislativa, o que implicou numa mudança quase que radical do funcionamento da Justiça do Trabalho nesse período. Eu tenho a impressão de que a Justiça do Trabalho nos ensina muito aqui, porque ela, por definição, é uma justiça que aposta na conciliação. O programa também tem os quadros fixos. Hoje você acompanha o É Direito, mas no início ele se chamava Questões Trabalhistas, sempre com o objetivo de tirar dúvidas da população. Eu gostaria de saber se a empregada doméstica tem direito a fundo de garantia. O recolhimento do FGTS para o empregado doméstico é facultativo. Já as novidades da Justiça do Trabalho que trazemos com o Giro da Semana eram apresentadas no quadro Revisão. Estamos começando a revisão desta semana. Com novos integrantes na equipe, o Trabalho em Revista também começou a produzir reportagens, cobrindo as principais ações e eventos da área. O humor você faz com que as pessoas relatem, né? E ao mesmo tempo recebam a informação. O trabalho das redeiras de Várzea Grande é inspirado no traçado indígena. William ficou 5 meses desempregado e a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso reconheceu o direito ao recebimento de R$5.000 por danos morais. Para garantir a transparência das ações do tribunal e aproximar a justiça trabalhista do cidadão, o programa continua inovando, investindo em tecnologia e novos conteúdos e está preparado para alçar novos desafios. No próximo bloco, acompanhe a entrevista com o advogado e professor da USP, Estevão Alê. Ele fala sobre execução, etapa processual, na qual se busca que o devedor pague o que já foi decidido pela Justiça.
trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Ao se entrar na Justiça do Trabalho, uma das questões que mais preocupa é quando o dinheiro vai estar nas mãos. Essa fase de conseguir pôr esse dinheiro na mão do trabalhador é conhecida como execução. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje um dos maiores especialistas do Brasil nessa área, o professor da Universidade de São Paulo e doutor em Direito, Estevão Malê. Professor Malê, muito obrigada pela sua presença aqui. O que fazer, que mecanismos a Justiça tem desenvolvido para tentar fazer com que essa fase entre o início da ação e o dinheiro efetivamente na mão do trabalhador seja breve? Esse é um problema angustiante, porque o trabalhador, quando entra com uma ação, ele não quer saber quando vai ter uma sentença do juiz, Se ele vai ter direito ou não. Não, a pergunta que ele faz, e que tem todo sentido, é quando é que eu vou receber o meu crédito, o meu pagamento. E isso envolve essa fase de execução, que vem depois do momento em que o juiz diz se ele tem ou não tem razão naquilo que ele pede. Agora, são vários os obstáculos para chegar até esse momento. Recursos que as partes podem interpor e depois encontrar bens ou encontrar dinheiro para pagar o trabalhador. O problema é que a nossa sociedade mudou. Antigamente, os empregadores eram grandes indústrias ou grandes proprietários de terras, de imóveis. Hoje, cada vez mais, nós vivemos num mundo virtual, num mundo em que o valor não está num bem material que possa ser encontrado, mas em dinheiro, em crédito, em imagem, em nome, reputação. E muitas vezes isso é intangível, é difícil de encontrar. Por outro lado, o dinheiro também vai de um lado para o outro com uma facilidade enorme. A globalização. Exatamente. Não só ele pode sair do país, como ele pode ser transferido de um país para o outro apenas com o apertar de uma tecla em um computador. Então, encontrar o dinheiro é um desafio muito grande. A Justiça do Trabalho, nesse ponto, foi muito pioneira. Foi a primeira a desenvolver a chamada penhora online, ou seja, a prerrogativa do juiz de apreender dinheiro na conta bancária do devedor. O senhor é um grande especialista, como eu disse no início, especialmente em duas ferramentas que o direito do trabalho possibilita nessa tentativa de executar a sentença, a decisão, que é a antecipação de tutela e o outro é o procedimento monitório. Queria que o senhor explicasse um e depois explicasse o outro para quem está nos assistindo. A antecipação de tutela é a possibilidade que tem o juiz de dar uma decisão antes do momento natural em que essa decisão deveria ser tomada. Seja quando ele recebe logo o pedido do trabalhador, seja no curso do processo, quando ele verifica uma situação de urgência que reclama uma decisão rápida. Dou um exemplo. Uma trabalhadora grávida é dispensada abusivamente. Ora, se nós fôssemos aguardar toda a tramitação do processo, ela poderia ter o seu direito de retornar ao emprego reconhecido
anos depois, 2, 3, 4 anos, por conta dos recursos que a lei prevê. Nesse caso, o juiz pode antecipar a tutela e determinar que ela volte de imediato ao trabalho, o que é muito importante, porque faz todo sentido que ela tenha esse direito satisfeito logo, do contrário, ele se perde e não faz mais sentido. E essa antecipação de tutela, professor, também é muito usada em empresas que fecham as portas. É verdade, porque isso permite ao juiz, logo no início do processo e não naquela fase de execução que viria só ao final, apreender valores, apreender bens, veículos ou imóveis, impedindo, por exemplo, que o devedor venda o seu patrimônio e no momento de pagar o trabalhador seja muito mais difícil encontrar dinheiro. E o procedimento monitório, professor? O procedimento monitório é uma tentativa de simplificação do processo. A partir de documentos escritos, o trabalhador pode fazer um pedido que o juiz vai examinar de uma maneira mais rápida, mais abreviada, chegando à fase de execução mais rapidamente. Uma outra tentativa que o judiciário, os TRTs têm feito é a criação de núcleos de pesquisa de patrimônio. O senhor tem algum conhecimento sobre isso e o que o senhor pensa sobre esses núcleos? Eu penso que eles são fundamentais, porque a nossa sociedade também se tornou muito mais complexa do que era há 30, 40 ou 50 anos. Então é muito comum que uma pessoa tenha um patrimônio significativo, mas não em seu nome, em nome de empresas ou de participações societárias ou em nome de terceiros. Essa forma de pesquisa patrimonial permite, então, que a justiça seja mais efetiva e dê ao trabalhador aquele direito que foi reconhecido. Nós devemos nos lembrar sempre de que o símbolo da justiça não é só a balança em que o juiz vai pesar os argumentos das partes, é também a espada que vai tornar efetiva a decisão. Esses núcleos de pesquisa patrimonial, de certo modo, vou usar uma analogia, fazem com que a espada fique mais afiada e possa ser usada de maneira mais eficaz. Professor, e nesse momento que a gente vive, a reforma trabalhista, uma das críticas que se faz é que o texto novo que está sendo analisado prevê o fim da sucessão das empresas. Queria que antes o senhor explicasse o que isso significa, se é isso mesmo, é o fim, está propondo isso? Na verdade, a sucessão de empresas é o reconhecimento de que se uma determinada pessoa jurídica, um empresário, explora uma determinada atividade num certo local, vou dar um exemplo, uma padaria, e depois vende esse negócio para um terceiro, que vai continuar a funcionar como padaria, mas no âmbito de um novo negócio, um novo empresário, aquele que adquire o negócio é responsável pelos débitos trabalhistas, pelos direitos dos trabalhadores. A reforma ela não acaba com a sucessão, mas ela cria algumas dificuldades para o reconhecimento disso no processo. Torna mais complexo esse reconhecimento. Então, essa quantidade de processos que todo judiciário tem, e a Justiça do Trabalho em especial, na fase de execução, que é a mais difícil, a mais demorada, que é exatamente de conseguir achar bens. Então, ela pode crescer com essa mudança. Sem dúvida, nós teremos mais obstáculos. Agora, não vamos imaginar que alguma lei vai resolver esse problema, porque aqui é um problema que vai além do que está na lei. Quando o devedor não tem bens de verdade, não há meios de satisfazer o crédito trabalhador. É o senso comum. Quando eu empresto dinheiro para alguém que não tem como me pagar, eu nunca vou receber esse valor. O senhor que estuda essa área há muitos anos, fez seu mestrado, seu doutorado nessa área, o que o senhor vislumbra que pode ser feito, que outros mecanismos, que pode se pensar para reduzir esse volume de processos na fase de execução que estão aí, né, criando trabalho, muito mais trabalho para todo o judiciário. E deixando trabalhadores insatisfeitos com seus créditos não reconhecidos, o que é muito ruim. Há várias medidas que podem ser pensadas, algumas que já estão na lei e começam a ser aplicadas, a imposição de multas para os devedores que, podendo, não pagam as suas obrigações. Podemos pensar também em garantias
que o empregador deve dar. Em alguns países nós temos isso, fundos de garantias dos créditos trabalhistas, de tal modo que se o devedor não paga, esse fundo pagaria e depois cobraria do devedor, mas toda medida tem também os seus inconvenientes. Isso oneraria ainda mais o contrato de trabalho e pode dificultar a criação de empregos. Ou seja, não há uma solução mágica para esse problema que é sério e que é angustiante. Para a gente encerrar, professor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso que o senhor pincelou lá no início, sobre esses desafios de se obter bens nesse mundo virtual. O que pode ser feito? Aqui é preciso dotar os tribunais não só desses núcleos de pesquisa patrimonial, como também de instrumentos, convênios com Detrans, cartórios, bancos, repartições públicas, Receita Federal, para que a comunicação do juiz com essas entidades que vão indicar onde estão os bens seja feita da maneira mais rápida e mais eficaz, para que o juiz possa, com uma ordem, fazer o bloqueio desses bens e garantir a satisfação do crédito do trabalhador. Professor Estevão Malê, professor de Direito na USP, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por todas essas informações. E assim a gente encerra o nosso programa desta semana, mas você sabe, né? Pode rever a qualquer momento na página do TRT ou então no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Muito obrigada e até o próximo programa.